Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Cristo no Lar. E nós vamos continuar falando sobre a questão da cultura vocacional, porque afinal de contas estamos no mês de agosto, mês que a igreja tem mais atenção, mais carinho com a vida vocacional. E hoje nós vamos falar da cultura, mas a partir da cultura cristã, porque o nosso modelo é Jesus. Então, quando a gente fala de vida vocacional, sobretudo, é a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente fala de cultura cristã, sobretudo falando da cultura vocacional, então a gente fala a partir de Jesus. Mas para isso precisa, na fala do Papa João Paulo II, que hoje é santo, ele fala de uma nova evangelização para que possa ir criando essa cultura cristã. Então é isso que a gente vai ver um pouco sobre essa nova evangelização. Então, a expressão nova evangelização foi usada pela primeira vez pelo Papa João Paulo II, hoje santo, em sua primeira viagem apostólica à Polônia, no dia 9 de junho de 1979, quando, erguendo a nova cruz de madeira, lá em Nova Ruta, ele disse: começou uma nova evangelização, sendo retomada por ele mesmo no discurso à terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Então, desse modo, significa dizer que é empenhada em traduzir a Evangelii Nuntiandi na América Latina. Então, naquela ocasião, naquela época, o Papa, com perspicácia, previu a experiência ou a existência de vida, de dar a vida a uma nova cultura. Então, a nova cultura falando em cultura cristã. Claro, colocado aqui entre aspas, porque já vivemos mais de 2000 anos de cristianismo. Quando fala em nova, ele fala nova no fervor, nova nas estruturas, nova nas expressões, nova nos métodos, na finalidade e, por fim, nos modos novos, nos novos areópagos. Ou seja, mesmo em nossas igrejas, pode ser que a gente viva ali, muitas pessoas participando, mas às vezes tem essa dificuldade, sobretudo no nosso mundo hoje secularizado, de acolhendo essa palavra do Evangelho, a palavra de Jesus em nossa vida. Então a gente vive também em meio a esses areópagos. Então o profeta e grande intérprete da evangelização, que foi João Paulo II, intuíra que justamente este era o problema da igreja. Por isso, continuou a recomendar com todas as suas forças que aceitasse o desafio de aculturar a mensagem cristã e pediu a toda a comunidade cristã que interviesse em tal processo, em tal busca, em tal finalidade, a fim de que o Evangelho volte a ser a boa nova para todos. Então esse foi o desejo do Papa João Paulo II. Então, só lembrando que hoje santo, São João Paulo, e as andanças dele, mundo afora, o grande desejo foi esse, é que o povo pudesse viver as culturas cristãs, viver um novo modo, viver uma vida cristã entusiasmada por Jesus dentro de uma comunidade de fé, que é a comunidade eclesial. Então, parece-nos extremamente significativo também o que fala é o apelo do Bento XVI. Além do Papa João Paulo II, também o Bento XVI, que acolhe plenamente e relança o convite de João Paulo II.
quando no dia 21 de setembro de 2010, decide erigir o Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Então, conferindo, portanto, uma dimensão institucional e estável, aquela que podia parecer uma intuição do momento. Mais uma vez, é sempre Bento XVI a colocar-se decisivamente nesta linha, quando propõe aquela originalíssima ideia do pátio dos gentios. Então, somente algumas passagens-chave para compreender o sentido, que são, então, considero o Papa, o já falecido, o Bento XVI, ele falou, olha, considero importante, acima de tudo, o fato de que também as pessoas que se consideram agnósticas ou ateias devam ser importantes para nós, que somos crentes. Quando falamos de uma nova evangelização, essas pessoas talvez as espantem. Não querem ver a si mesmas como objeto de missão, nem renunciar à sua liberdade de pensamento e de vontade. No entanto, a questão a respeito de Deus ainda permanece presente. Permanece presente também para eles, ou seja, para os agnósticos, também às vezes até para as pessoas mesmo, as pessoas ateias. Mesmo que não possam crer no caráter concreto da atenção dele para conosco, mas de um certo modo vive a sua busca, a busca da transcendência. Então são vários modos, vários meios de buscar, que para nós cristãos, nós que somos crentes, nós falamos de um Deus muito pessoal. Agora, tem as pessoas que mesmo falam, olha, quando olha para a criação, as coisas criadas, fala, não existe uma força poderosa. Existe uma força poderosa que a gente não é capaz de descrever, não é capaz de realmente falar sobre ela. Então, para eles, essa força poderosa pode ser o nosso Deus. O nosso Deus, a maneira que nós falamos. Então, quando eu falo assim em cultura cristã, a nova evangelização, o Papa Bento XVI, ele procurou muito enfatizar isso na vida dele, fundamentado lá no Santo João Paulo II, para falar sobre essa nova cultura, a cultura cristã. Porque, é claro, colocado entre aspas, mas nós precisamos sempre de renovação. A nossa igreja precisa estar sempre nesse caminho da renovação. Se a gente não se renova, se a igreja não renova, então vai virando instituições caducas. Isso para nós, então, não serve para nada. Então é isso. Criar cultura, quando fala nova evangelização, criar cultura cristã, o nosso modelo fundamental é Jesus. E a partir dele, pegando a palavra de Deus, sobretudo os evangelhos, que a gente vai, então, no mundo de agora, qual que é realmente a intenção do evangelho para a nossa vida de hoje. Então vai acontecendo a nova evangelização. Muito bem, então vamos agora, amanhã a gente termina com esse assunto, porque amanhã é o último dia do mês de agosto. Então a gente termina falando sobre essa nova evangelização, e no próximo mês, aí já vamos entrar no mês de setembro, e o nosso assunto vai ser a Bíblia. Nós vamos falar mais sobre a Bíblia no mês de setembro. Tá, então vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, está em Mateus, capítulo 23, versículo 27 até o versículo 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O fundamento da nossa existência, aquilo que Jesus realmente espera de nós, que é a transformação do nosso coração, da nossa alma. Então, olhando para hoje o Evangelho, Mateus 23, versículo 27 ao 32, então aqui chegamos aos últimos dos 7 ai de vós, dirigidos aos escribas e fariseus, os fariseus, doutores da lei, hipócritas, na linguagem de Jesus. Então, a crítica de Jesus ao legalismo não tem por alvo a lei, mas aqueles que, acoberto da lei, ou seja, amparados pela lei, pretendem iludir as suas exigências profundas. A antítese exterior-interior, tratada nos versículos anteriores, a gente volta um pouquinho aqui, no capítulo 23, então está eloquentemente expressa na imagem dos sepulcros caiados. No caso hoje, versículo 27. Então são aqueles que cuidam do exterior para que seja agradável à vista, enquanto no seu interior reina a decomposição e a morte. Então Jesus já pôs de sobreaviso os discípulos, quando lhes disse: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados, ou seja, conhecidos por ele, como está lá, conhecido por eles, né? Como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Então, o que conta é aquilo que cada um é diante de Deus, e não o que aparece diante dos outros. Para Jesus, o que importa é a vivência do coração, é a vivência da alma, é aquilo que vem do interior. Então, o último ai de vós é contra aqueles que são falsos, não só diante de Deus e dos outros, mas também diante da história. No caso hoje, versículo 29 ao 32. Então, edificam sepulcros aos profetas e justos, dizendo que se tivessem vivido no tempo dos que os mataram, não teriam sido convenientes com tais crimes. Sentem-se inocentes por acusarem os seus pais, mas não se dão conta de que, se não escutarem os profetas, como fala Jesus hoje, então continua a matá-los, ou seja, continua matando os profetas, e a sua falta será mais grave do que a dos seus pais. Então, é o que Jesus fala hoje. Então, muitas vezes, segundo as aparências, faz-se tudo. Faz-se muito, dá-se muito, mas é pelo ídolo da vaidade e do amor próprio. Antes de tudo, é o coração, a boa e pura intenção, que tem um valor aos olhos do nosso Senhor. Mas não é raro que o coração não esteja lá. Se ele, todos os outros dons, não têm valor. Porque quando a gente olha para aquilo que Jesus falou, olha, o importante é a vivência do coração, é a vivência do interior, porque a gente sabe que, talvez pelo nosso orgulho, a nossa idade, porque querer ser bom, por mais que a gente viva o mal, mas a gente, por mais que pratique o mal, mas assim, quer passar a imagem do bem, né? Não quer passar a imagem do bem, que somos pessoas boas, agradáveis. Bem, não estou falando, aqui Jesus está condenando a hipocrisia. Porque quando fala hipócrita, a etimologia da palavra hipócrita quer dizer aquele que interpreta papel. Ou seja, a vida é de um jeito,
mas tenta parecer de outro modo. É o que Jesus critica. Então vocês somos como os sepulcros caiados. Por fora tá bonito, tá clarinho, tá branquinho, mas por dentro é só podridão, é só osso, é só morte, né? Então, infelizmente, um pouco da nossa vivência. Que Jesus possa ir nos perdoando, tendo paciência com a nossa vida, para que a gente possa viver mais de modo como Ele espera da nossa vida. Muito bem, então vamos agora, antes do Pai Nosso, é só lembrando as nossas missas de hoje. As nossas missas de hoje, desta quarta-feira, então 16 horas missa na Matriz, 19 horas missa na Comunidade São Domingos, e 19 horas também missa lá na Comunidade Chalé. E amanhã, portanto, dia 31, missa lá na Comunidade Santa Margarida, às 19 horas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor continue abençoando o dia, abençoando o trabalho, a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.